SCTV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento. Nostra Casa. Milano. Planejado para suas escolhas. E Lojas Pompeia. Coleção Primavera-Verão. Leve para onde for. Oi, oi! Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, está no ar mais um Jornal do Almoço para todo o Grande Oeste catarinense. Devo dizer que é um prazer entrar mais uma vez na sua casa com muita informação da nossa região. Tudo feito com carinho pela nossa equipe, para você aí de casa. E me conta uma coisa, como está a vacinação da Covid-19 do seu filho, da sua filha? Vamos falar sobre o dia D de vacinação em São Miguel do Oeste, que acontece amanhã. No esporte, tem as notícias da Chapecoense e da Copa São Paulo e uma conversa ao vivo com o presidente do Concórdia. E dá só uma olhada nessa imagem. Esse grave acidente foi registrado ontem às margens da 480 no Goiôem, aqui em Chapecó. Vamos retomar a discussão sobre um projeto de caixa de brita no local. E como está também a saúde dos seus olhos? Teremos um especialista no estúdio para falar sobre os cuidados agora, nesse período de calor. E tá calor mesmo, né, gente? Em Itapiranga, os termômetros registraram 42 graus na tarde de ontem. Tem ainda, claro, a previsão do tempo para toda a nossa Santa Catarina. E na segurança pública, um alerta sobre um novo golpe que está sendo aplicado em Xanxerê. E a prisão de um homem que usava documentos falsos para fazer o saque do FGTS. E mais, detalhes sobre a condenação de um homem por perseguir e extorquir uma influenciadora digital de Ceará. Então fica ligadinho, porque tem muita informação para você, viu? O JA tá só começando. A gente vai junto até 1h da tarde. Um mar de saúde. Já ouviu falar em talassoterapia? Pois o Ricardo Vondorf conta tudo pra gente na reportagem de hoje da série O Poder das Águas. Um oceano de bem-estar. Para essa turma aí, este é mais do que um dia de praia. É um momento de cuidar da saúde. A água salgada, o balanço das ondas, os raios do sol, tudo isso entra na receita. Talassoterapia. Já ouviu falar? A palavra vem do grego. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, já indicava o uso da água do mar e do clima litorâneo no tratamento de doenças. Os franceses gostaram da ideia e foram os pioneiros nesse tipo de terapia lá no século XVIII. Já o Brasil, com sua imensa costa, não tem aproveitado o potencial terapêutico do mar. Mas aqui em Balneário Pissarra, Santa Catarina, tem gente mudando essa história. O projeto começou em 2016, com a naturóloga que trabalhava na prefeitura. Hoje, a responsável é a Isabela, funcionária da Secretaria Municipal da Saúde. Tendo esse mar aqui tão gostoso, por que não utilizar a água também como um benefício para essas pessoas? Quer dizer, tem mar e tem gente precisando. Exatamente. A Adriana precisou, e muito, depois de vencer uma dura batalha contra a Covid. Fiquei 25 dias no CTI, eu tive alguns problemas respiratórios, um pouco de ansiedade, sabe, assim, mais cansada. A Adriana participa desse grupo uma vez por semana, assim como a dona Helena, que estava com a autoestima baixa por causa do inchaço nas pernas. Ela já está caminhando bem melhor depois que começou o tratamento. Eu me sinto muito bem. Eu fico contando os dias para chegar na quarta-feira para estar aqui no mar para fazer o tratamento. O que é que a senhora sente no momento que está fazendo o tratamento? Me sinto feliz, muito feliz. O tratamento é gratuito, pelo SUS. Primeiro, exercícios de respiração. Depois, ginástica com alongamentos. E por fim, recebe a massagem das ondas. Elas fazem uma drenagem linfática nas nossas pernas, melhoram a circulação sanguínea, ajudam também a relaxar a musculatura com essa massagem, ajudam em questões de fadiga, o sono que melhora e ajuda também em algumas questões como dores reumáticas, artrites, entre outras questões.
Está melhorando com o tratamento? Com certeza, bem demais, né? Fazendo bem para o corpo e para a mente. Para o corpo, para a mente, né? E para a minha alma. A talassoterapia já está um pouco mais avançada na Europa. A gente já tem spas especializados utilizando a água do mar, com a água do mar aquecida, muitas algas. Aqui a gente ainda adapta, mas quem sabe mais para frente a gente já não consegue chegar num nível como na Europa. E depois das águas termais e da água do mar, é hora de conhecer o poder da água que sai aí da torneira da sua casa. Vamos conhecer o Dr. Áureo, o médico que usa uma faixa úmida para cuidar dos pacientes. Ela faz bem para as pessoas e também para os bichos. Amanhã, na série O Poder das Águas. Série que está chegando ao fim aqui no JA. E a gente continua falando de saúde por aqui, viu? Porque São Miguel do Oeste realiza amanhã o dia D para dose de reforço em crianças. Sobre isso, a gente conversa ao vivo agora pela internet com o Alfredo, que é secretário de saúde do município. Boa tarde, Alfredo, bem-vindo ao JA. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos divulgando esta ação do dia D, dose de reforço para a faixa etária de 5 a 11 anos. A nossa equipe de vacinadoras já está preparada a postos, vai ser lá na nossa unidade central, ao lado da Praça Belarmino Anoni. É importante que as pessoas venham. Nós, na primeira vacinação desta faixa etária de 5 a 11 anos, atingimos o percentual um pouquinho acima dos 50%, o que não compreende a média nacional, a média ideal. Mas esta dose de reforço é importantíssima a estas pessoas, assim como as demais, para aumentarem o seu poder de imunidade face à existência, à permanência da Covid aqui em São Miguel do Oeste, na região de Santa Catarina, enfim, em todas as regiões. Então, o nosso chamamento é que realmente as pessoas se dirijam das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Estamos esperando e aproveitar essa oportunidade, que é um dia de férias. Vamos cuidar das nossas crianças, enfim, desta importância em a prevenção e o cuidado para com a saúde, Letícia e telespectadores. Relembra para a gente, secretário, quais documentos os pais têm que apresentar no momento, né, em que aparecem no local. Conta para a gente. Em si, bem simplificado, é importante levar o cartão SUS e o cartão da vacina. E lembro, não precisa agendamento, pode ir direto lá, não precisa fazer aquela ligação telefônica que às vezes era necessário fazer o agendamento. Então, o documento, cartão SUS ou RG, e é importante também que leve a carteirinha de vacinação. Mas se não tiver a carteirinha, pode comparecer igual, que a gente consulta no sistema para fazer essa dose de reforço, que é importante para a cobertura vacinal, principalmente em razão à Covid, e aproveito para dizer que é extensiva às demais vacinas também que são necessárias. Secretário, agora que falamos das crianças, vamos falar das demais idades também, porque vocês também estão com uma ação bem legal ali na Praça Valnir Botário Daniel. É isso, né, secretário? Até para testes de Covid, né? Isso, na Praça Valnir Botário Daniel, a pedido do prefeito Trevisan, nós instalamos a central, digamos assim, de testes para Covid. Está funcionando pela manhã e também no horário da tarde, não precisa de agendamento, não precisa também de prescrição médica. A pessoa sentindo algum sintoma gripal ou um outro característico da Covid, é muito bom que venha até a nossa unidade de testagem para fazer o seu teste. O resultado também sai rápido. São Miguel do Oeste teve, no final do ano, um aumento de casos. Felizmente, agora, na segunda semana, está bem estabilizado. Nós tínhamos 143 casos ativos. Hoje, nós estamos com 59. Mas é importante, friso eu, deste cuidado na aglomeração das pessoas, até mesmo quando for à unidade de saúde, ir junto utilizando a sua máscara de proteção. Isso é importante e, uma vez acometido da Covid, que faça este tratamento, principalmente
na medicação e ficando em casa, cuidando de sua saúde em isolamento. Ótimo, secretário Alfredo de São Miguel do Oeste, conversando ao vivo aqui com a gente no JA. Que seja um dia D especial e de muita procura aí em São Miguel, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, como o senhor bem disse, sem fechar ao meio-dia. Muito obrigada mais uma vez e até mais, secretário. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Combinado. Tchau, tchau. E agora a gente faz o primeiro intervalo do JA para aquela respiradinha básica. A seguir tem o esporte com as notícias da Chape, da Copa São Paulo e um bate-papo ao vivo com o presidente do Concórdia. Também vamos voltar a falar do projeto da Caixa de Brita no Goiôem, aqui em Chapecó. É que ontem mais um grave acidente foi registrado às margens da 480. As imagens, olha só, são impressionantes. 2 homens foram levados em estado grave ao hospital. O seu Jornal do Almoço volta num instante só. O Jornal do Almoço está de volta e olha só, ontem nós falamos sobre o acompanhamento que está sendo feito pelo Estado em relação aos catarinenses presos lá em Brasília. E a gente chama a Dagmara para perguntar o seguinte: tem novidades, Dag? A Defensoria Pública aqui do Estado se manifestou a respeito desse acompanhamento que está sendo questionado por advogados aqui do Estado que entraram com uma representação no Ministério Público de Santa Catarina dizendo que o Estado não poderia fornecer esse tipo de atendimento gratuito às pessoas que estão presas lá em Brasília. A Defensoria diz o seguinte, que esse atendimento em relação a presos em outros estados faz parte do programa de atuação da Defensoria Pública aqui de Santa Catarina, que isso já aconteceu outras vezes. E também outro questionamento que nós fizemos foi em relação à regra de que a Defensoria Pública ela é acionada quando o cidadão que precisa de apoio jurídico não tem condições de pagar por sua defesa, não tem condições de arcar com um advogado. Isso, inclusive, está no site da Defensoria Pública aqui de Santa Catarina, onde está explicando quem tem direito a um defensor público, mas na resposta que nos trouxe, a Defensoria diz que todo cidadão constitucionalmente tem direito à defesa e que se qualquer cidadão numa situação como essa não acionar o próprio advogado de forma privada, a Defensoria Pública tem o dever de atuar e aí é por isso que a Defensoria Pública de Santa Catarina está fazendo esse trabalho. Como essas prisões aconteceram lá em Brasília, há quem diga que esse trabalho de defender pessoas que não tenham condições de pagar pelo advogado, ele deveria estar ocorrendo via Defensoria Pública da União, o que de fato já tem sido feito esse contato. Então, essa seria uma atuação extra aqui da Defensoria Pública de Santa Catarina. Nós também fizemos outro questionamento em relação à fila de espera aqui no estado por esse tipo de atendimento. E a resposta da Defensoria é que não há fila e que os 4 defensores que foram designados para fazer esse trabalho lá em Brasília de acompanhamento, eles atuam em instâncias superiores, então atuam com processos que já estão em 2ª e 3ª instância, e por isso eles não foram retirados do atendimento direto ao público. Essa é a explicação da Defensoria Pública do Estado. E outra questão é em relação à situação, de fato, desses 19 catarinenses que estão detidos. Por enquanto, os defensores ainda não trouxeram esse relatório de como é que estão essas pessoas, já que eles estão fazendo esse acompanhamento, que foi pedido, foi solicitado pelo governo do estado, mas por enquanto ainda não há informações concretas sobre o trabalho que eles estão executando lá em Brasília. A gente vai seguir nesse acompanhamento também. Uma boa tarde para você. Gente, ontem à tarde, um grave acidente envolvendo um caminhão foi registrado às margens da SC 480 no Porto Goiôem, aqui em Chapecó. A gente vai conversar ao vivo com a André Zambonin. André, boa tarde. Mais uma vez, isso acende um alerta para aquela região, né? Boa tarde mais uma vez, bem-vinda ao JA. Sim, Leti, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Almoço. Acende um alerta justamente porque esse não é o primeiro acidente naquela região. Olha só, nós temos a imagem aí deste acidente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão descia desgovernado, acabou colidindo em uma caminhonete e depois tombou ali na região.
Segundo o relato do condutor da caminhonete para a Polícia Militar Rodoviária, o condutor que estava no caminhão, né, as duas pessoas que estavam no caminhão tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital Regional do Oeste. A informação é de que realmente o caminhão estaria sem freio. E aí vem aquele alerta, né, sobre a situação dessa região do Goiôém. É uma região que não é a primeira vez que ocorre e que registra esse tipo de acidente. Isso porque em outros anos, inclusive, vítimas fatais foram registradas por ali por causa desse tipo de acidente. E aí houve uma demanda, né? Tanto o motorista quanto moradores ali daquela região solicitaram a construção de uma caixa de contenção. É uma caixa de brita que deve fazer ali o escape para esse tipo de acidente, né? Quando os caminhões descem ali, eles têm uma área de escape para fugir. E é um sistema muito importante que deve ser construído por ali. E aí o que foi que aconteceu então? Essa é uma rodovia de responsabilidade do governo do estado, mas a Prefeitura de Chapecó, recebendo essa quantidade de reclamações e de demanda de pessoas pedindo que fosse construído por ali uma caixa de contenção, fez um projeto. O projeto foi feito, foi realizado e encaminhado ao governo do estado em julho do ano passado. O governo do estado recebeu o projeto no dia 17 de julho do ano passado, mas devolveu o projeto para a Prefeitura de Chapecó, pedindo que fossem feitas algumas alterações e que esse projeto também ele fosse incrementado, completado, porque faltavam aí algumas informações importantes para a construção dessa caixa de brita. A Prefeitura disse que reformulou o projeto e que em setembro devolveu o projeto para o governo do estado executar essa obra. Agora, com a troca de governo, o novo governo de Santa Catarina está se atualizando com relação a essa obra. Nós, inclusive, entramos em contato com o governo do estado pedindo um posicionamento com relação a essa rodovia, mas não obtivemos retorno até esse momento, né? Até agora o governo do estado ainda não se posicionou sobre a construção dessa caixa de brita aí no Goiôém, que deve evitar outros acidentes. E aí eu tenho um dado estatístico aqui que é bem importante. Em 6 anos, de 2015 a 2021, pelo menos 7 pessoas morreram em acidentes nesta região, acidentes iguais esse que foi registrado ontem. Além disso, 36 pessoas ficaram gravemente feridas. Os dados de 2022 ainda não foram computados e nem divulgados, mas a gente sabe que em 2022 também foram registrados alguns acidentes nessa região e é um assunto que a gente vai seguir monitorando de pertinho. Leite, volto contigo aí no estúdio. Com certeza, André, merece toda a nossa atenção aquela região da SC 480, como você bem disse, já foram vários acidentes registrados por lá. Com certeza a gente segue de olho e atualizando tudo por aqui. Obrigada, André, até daqui a pouquinho. Vamos mudar o ritmo aqui do Jornal do Almoço? Vamos sim falar de nostalgia boa, porque a Bruna Radke vai nos levar para uma viagem no tempo, para algumas boas décadas atrás, quando em Balneário Camboriú ainda não tinha nem arranha-céu. E acredite, tinha gente que aterrissava de avião na areia da praia. Tem ainda muitas outras histórias de outros verões para a gente recordar por lá. Uma das praias mais badaladas do Brasil. No verão, a cidade fica lotada. E faz tempo que é assim. Camboriú é a praia que mais se desenvolve no estado de Santa Catarina. Além das praias, encontram-se rochedos pitorescos, ilhas e matas com densas florestas. É, sem dúvida, um dos mais aprazíveis locais de todo o sul do Brasil. Para provar como a vocação turística de Balneário Camboriú é bem antiga, a gente está aqui no arquivo histórico do município e encontramos vários registros, entre eles um item precioso que eu vou mostrar para vocês agora. É um álbum fotográfico descritivo. Ele é como se fosse um catálogo de convite às pessoas para virem conhecer Balneário Camboriú. E aqui no meio eu até deixei separado para mostrar para vocês um registro muito interessante.
Balneário Camboriú já se vendia como um lugar para quem gosta de movimento, lá na década de 50, ou também para quem preferisse um pouco de sossego à beira-mar. Hoje em dia, está tudo muito diferente. A temporada de verão aqui em Balneário Camboriú começou desde os anos 1920. Nessa década, nós já temos os primeiros registros de hotelaria em Balneário Camboriú, com pensões e até hotel. A praia de Camboriú é denominada Praia Presidencial, pelo fato do presidente João Goulart aqui possuir magnífica residência de veraneio. Onde era a casa de Jango nos anos 60, hoje é um restaurante. Quase nada sobrou da antiga construção, mas em frente uma estátua lembra da presença ilustre. Bem pouca gente tem essa consciência que isso aqui era uma casa do presidente, entendeu? Aí chega a perguntar o que seria aquilo ali, aí a gente explica que era a casa do presidente João Goulart, aí a gente fica assim, até um pouco pasmo, assim, não acredito. E olha essa cena, alguns turistas vinham de avião para Balneário Camboriú. Adivinha só onde eles aterrizavam? Na própria areia da praia. Foi mais ou menos nessa época que o pai do seu Laureano montou um comércio na cidade. Cachaça, cerveja, arame farpado, açúcar. E sabe aquela frase, quando eu cheguei aqui era tudo mato? É mais ou menos isso mesmo. Aqui onde nós estamos agora, aqui na Avenida Atlântica, tem muita roseta, muito espinho assim, sabe? E é tudo mato, né? Tudo mato. E poucas casas, mais no centro só. Nessa época já tinha gente pensando no futuro e com ideias bem modernas. O maior exemplo disso é a ousadia de ter uma construção modernista, que é o Hotel Marambaia, e esse tipo de arquitetura tinha só nas grandes cidades, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e nós temos um belíssimo exemplar aqui em Balneário Camboriú. Os registros históricos mostram que os primeiros visitantes que vieram para Balneário Camboriú para veranear chegaram por volta de 1960 e eles vinham principalmente da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí. Foi só depois da década de 70, com o asfaltamento da BR-101, que começaram a chegar os turistas do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Hoje esses turistas vêm de vários lugares do Brasil e de outros países do mundo. Com tanta gente jovem na cidade, o verão de Balneário Camboriú era perfeito para namorar e para lançar moda também. Namoros de verão que deixam saudades. Quase todos começam por acaso, na magia, no encanto da temporada. Tem garoto que chega abordando, convidando para sair, e a resposta varia. Até os piratas do barco invadiam a areia. A brincadeira vai desde o pedido de ouro às pessoas até o sequestro de uma atriz disfarçada de banhista. E logo o espaço foi ficando pequeno para tanta gente. Este turista do Paraná por pouco não conseguiu lugar para montar o guarda-sol. Tem um espacinho aqui, bem onde o rapaz aqui tá. O rapaz tá filmando aqui, ó. É aí mesmo que eu vou ficar, viu? É aí, ó, isso. Difícil de achar lugar aqui, né? Tá apertadinho, né? Mas quanto mais apertado, mais calor humano tem. O tamanho da faixa de areia mudou, mas o tal calor humano permanece por aqui. Amo também o movimento, também gosto. As lojas sempre estão abertas pra gente dar uma olhadinha. Tudinho. E mesmo com tantas mudanças, Balneário Camboriú continua despertando o amor de quem a visita, exatamente como em outros verões. É sem dúvida um dos mais aprazíveis locais de todo o sul do Brasil. E por falar em verão, em calor, ontem à tarde os termômetros de Itapiranga, no extremo oeste, chegaram a marcar 42 graus. E aí o que o pessoal fez? Encontrou formas de se refrescar, é claro. Ainda pela manhã, esse termômetro, que fica bem no centro da cidade, já marcava 37 graus. Mas não parou aí. À tarde, ele foi para casa dos 42. Essa família apelou para o sorvete. Já o seu Uziles, para o chapéu. Estão usando chapéu porque o calor é demais e a tradição é gaúcha, né? Daí a gente usa chapéu, bombacha
Bota não posso usar porque não tenho que usar alpargata. Mas assim não mais tudo tranquilo, só o sol muito quente aqui. Mas para quem estava com a tarde livre foi ainda melhor, porque aí deu para aproveitar as margens do Rio Uruguai. Criançada faceira, os adultos também. Essa é a área de lazer Barra do Macaco, com mesa, bancos, churrasqueira, tudo para o pessoal curtir. Estamos aqui, junto com essa natureza maravilhosa que Deus nos deu, para nos refrescar, porque a cidade é quente, em todo lugar é quente e aqui é fresquinho. É coisa boa, estão mais que certos, né? E, gente, antes de chamar a previsão do tempo, que tal a gente dar uma olhadinha lá para fora? Olha só, vamos começar por Xanxerê. Sim, essas são imagens do Alto de Xanxerê, a nossa vizinha, linda vista do alto. Imagens feitas pelo nosso querido Paulo Dalbello, o Belinho. E agora em Xanxerê, 28 graus, calor pra valer aqui no nosso oeste, né? Brinca não. Agora vamos lá para dar uma espiadinha em Chapecó. Olha aí o nosso centro, a Catedral, a Avenida Getúlio Vargas, Chapecó, com tempo um pouco mais emburradinho hoje, né, gente? Um pouco mais nublado aqui em Chapecó, mesmo assim, a temperatura é alta aqui na maior cidade do oeste, viu? Na casa dos 30 graus aqui em Chapecó. E, gente, vocês bem sabem, né? Nós estamos de olho na estiagem. Inclusive, o estado atualizou o boletim hidrometeorológico. 6 cidades aqui da região estão em situação de seca moderada. São elas, então, Bandeirante, Riqueza, São Domingos, Arvoredo, Paial e Itá. Então, fica o alerta para esses municípios, mas também para todos nós, né? É hora de redobrar os cuidados com a economia de água. Agora sim, a gente confere a previsão do tempo. Oi, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para todos, para você que está acompanhando o Jornal do Almoço. Põe aí na lista, ó, garrafinha de água, é uma boa, roupas claras, leves, óculos escuros, aquele chapeuzinho esperto e muito protetor solar. Só assim para a gente vencer o calorão das próximas horas. Vejam só, no extremo oeste, os termômetros podem chegar aos 35 graus. Na região de Chapecó, chega aos 34. Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma e cidades vizinhas dessas cidades que eu acabei de falar, olha só, com as máximas variando entre 30 até 32, 33 graus. Em áreas do oeste, passando aqui pela Serra até a região de Criciúma, o sol continua aparecendo agora de tarde e lá no final do dia as nuvens ganham tamanho, mas fica só nisso, só aumento de nuvens mesmo, tá? Já aqui no litoral, em Blumenau e também em Joinville, depois de uma tarde de sol, tem previsão de temporais de verão, com pacote completo, raios, trovoadas, rajadas de vento e até queda de granizo. Para amanhã, a previsão aponta mais um dia clássico de verão. Sol o dia todo, mapa amarelão, isso vale para todas as regiões, com aumento de nuvens a partir da tarde e temporais isolados lá na finaleira da tarde, comecinho da noite. Vai ser mais um dia com uma forte sensação de abafamento, com temperaturas variando entre 33 e 36 graus no oeste. Esse calor intenso também vale para o litoral. E, vejam vocês, com os termômetros marcando também entre 33 e 36 graus. Sábado de mais nuvens, mas com tempo seco na maior parte do dia no nosso sabadão. Aí, no final da tarde, começo da noite de sábado, tem previsão de pancadas isoladas de chuva. Vai fazer calor sábado de tarde. Domingo com mais nuvens em áreas próximas do Rio Grande do Sul, chance um pouco maior de chuva também nessas áreas. Nas demais regiões, segue esse padrão da estação. Sol, variação de nuvens e pancadas de chuva no final do dia. Tanto no sábado quanto no domingo, isoladamente, é importante que se diga, pode chover forte. Sensação de abafamento continua o fim de semana inteiro, com as máximas das 2 tardes passando facinho dos 30 graus. Espero ter ajudado, a gente se vê amanhã. Até lá! Pois é, o calorão segue, né? E você sabia que o verão aumenta a necessidade de cuidarmos dos nossos olhos? O Eduardo Vidal, que é oftalmo, está aqui no nosso estúdio justamente para falar sobre isso, né, Eduardo? Boa tarde, bem-vindo ao JA. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho dos cuidados dos olhos, que é tão importante nessa época do ano. Com certeza. E eu começo te perguntando o seguinte, por que justamente no verão, com esse calorão, é preciso redobrar a atenção com os nossos olhos, Eduardo?
Então, o verão é uma época muito propícia para acontecer alguns problemas com os olhos, porque diminui a umidade do ar, a gente acaba tendo o ressecamento da mucosa, predisposição a algumas doenças, maior circulação de alguns vírus, e também a questão da exposição à luz solar, exposição à piscina, cloro, e todas essas situações que a gente acaba se expondo mais ao verão. Então, a gente precisa redobrar o cuidado para não termos problema com os nossos olhos. Vamos falar de tópico por tópico, então. Começando pela piscina, né, a questão do cloro e também a água do mar pelo sal. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar nesse caso, Eduardo, com a água? Então, o cloro e a água do mar acabam que, se a gente se expor de olhos de forma aberta, pode levar a uma conjuntivite, alguma agressão na região da córnea e acabar machucando nossos olhos. Então, a gente sempre recomenda que faça o uso de algum óculos de proteção, óculos de natação mesmo, né? E evitar abrir os olhos debaixo da água com toda a certeza. Em usuários de lente de contato, é importante que não se exponham, né, à piscina ou ao mar com a lente de contato. Mas se caso é aquele paciente que às vezes tem um grau muito alto, que precisa da lente para poder enxergar, a gente recomenda que faça aquela lente de descarte diário e não aquela lente de descarte mensal, que daí não evita a chance de infecções. Perfeito. Você falou também do sol, né, dessa exposição solar. Quais são os cuidados nesse sentido? Por exemplo, um bom óculos de sol? Sim. Então, assim como a gente tem o cuidado com a nossa pele, os nossos olhos também ficam expostos ao tempo inteiro ao sol. Então, a gente sempre recomenda que faça uma barreira, a gente tem uma barreira física, que no caso, um boné ou um chapéu para evitar esse contato direto. E também, sem dúvidas, um óculos de sol de boa qualidade, que tenha principalmente uma proteção UVA e UVB. Então, óculos de boa procedência para evitar queimaduras nos olhos e algumas lesões mais graves que podem decorrer devido à exposição solar. Nessa época, a gente também tem o costume, claro, de usar o protetor solar, o hidratante, até a maquiagem. Como que a gente faz nesse sentido de escorrer nos nossos olhos? Também prejudica? Sim, o protetor solar, a maquiagem, quando a gente acaba se expondo ao sol, acaba suando e pode entrar em contato com o olho. Então, o que a gente geralmente orienta? Se tiver contato, fazer uma lavagem abundante com água corrente e manter sempre o uso de algum colírio lubrificante que é recomendado por seu oftalmologista. Mas não deixar de passar o protetor, porque também é importante para proteger a pele. Agora o seguinte, olhos claros, sofrem mais, mito ou verdade? Não, isso é verdade. Principalmente nessa época do ano, que a exposição solar está aumentada. O olho claro, pela falta de pigmento, ele absorve menos a luz. Então, o olho claro acaba sofrendo no intuito de radiação, de não conseguir ter tanto conforto no sol, quanto quem tem um óculos mais escuro. Mas nada que um boné, um chapéu e um óculos escuro não resolvam. Então, tem sofrimento sim, mas não que seja um problema, é uma característica do olho claro mesmo. E você falou também das doenças comuns nessa época. Quais são as mais comuns realmente? As conjuntivites, né, que nessa época do ano, até pelo fato de a gente estar com mais calor, acaba expondo mais a mão ao olho, né, então sempre reforçar a higiene das mãos quando for fazer contato com o olho. E as doenças alérgicas, então assim como nessa época do ano as alergias, né, rinite, acaba desencadeando um pouco mais, o olho acaba ressecando pela diminuição da umidade do ar, então acaba desenvolvendo muita alergia. Então a gente recomenda, assim como a gente fala para tomar bastante água nessa época do ano, hidratar bem os olhos com um bom colírio lubrificante para diminuir a incidência dessas doenças e também sempre a higiene de mãos ao manipular o olho. A alimentação saudável também ajuda, assim como a hidratação, no caso dos olhos? Sem dúvida, a alimentação saudável é a base de tudo, né? Quando a gente fala da parte dos olhos, a gente sempre recomenda uma ingesta importante de folhas verdes, né? O pessoal também fala de cenoura. Evitar alimentos que tenham alto índice de gordura, né? Então, como fast foods, essas coisas, também acabam ajudando na saúde dos nossos olhos. E só para fechar, a importância de um médico, né? Um especialista na área, né, Eduardo? Sim, a gente sempre lembra que evitar a automedicação, então não é só porque é colírio que é tudo a mesma coisa. Buscar um atendimento oftalmológico, porque às vezes um simples contato que, se for tratado logo pelo seu oftalmologista, é resolvido de uma forma tranquila, pode tornar algo mais grave se for tentado tratar em casa. Eduardo, foi um prazer receber todas as dicas aqui no JA. Vamos cuidar sim dos nossos olhos. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais. E agora a gente faz mais um intervalo. A seguir tem o esporte com as notícias da Chape, da Copa São Paulo e também um bate-papo ao vivo com o presidente do Concórdia. O seu Jornal do Almoço volta em 2 minutos só.
Estamos de volta com o JA, é hora de esporte por aqui, tem muita coisa para a gente conversar com a Isa. A gente começa por onde, afinal de contas, com tantas notícias, hein, Isa? Boa tarde. Boa tarde, Lê. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente começa falando da nossa Chapecoense, porque é semana de estreia no Campeonato Catarinense e o time segue intensivando os treinos lá no CT da Água Amarela. Ontem o treino foi fechado para a imprensa, para não revelar nenhum detalhe, nenhum segredo ali do Bruno Pivetti, né? A gente tem imagens para rodar aí para vocês, porque o treinamento foi fechado ontem, lá no CT da Água Amarela, e hoje também vai ser fechado. Hoje é à tarde, né? A atividade ainda não aconteceu. Aí o Bruno Pivetti vai fazendo os últimos ajustes com a equipe, lembrando que são muitos reforços que chegaram, então é um time bem reformulado, tem os novos jogadores aí da base de categoria, então realmente esse jogo de sábado contra o Avaí vai ser uma prova, né, de como que esse time vai se impor em campo, já que são muitos jogadores jovens, alguns já estão na casa, mas a grande maioria e os principais jogadores são aqueles que chegaram agora para essa primeira temporada da Chapecoense em 2023. A gente vê aí o Ribamar trabalhando, ele que é muito esperado para a estreia de sábado contra o Avaí, porque ele é o centroavante, né, vem para assumir a vaga do Perotti se estiver bem em campo aí e principalmente se marcar gols, né, Letícia, que é o que a gente espera. Com certeza, a nossa torcida é essa, sempre. Lê, e agora vamos ver o que o Bruno Pivetti está imaginando para o time, porque a gente já tem um provável time para o jogo de sábado. A gente tem uma arte que nós preparamos, a nossa equipe preparou aí, com cada setor da Chapecoense. No gol a gente vê ali o Ayrton, na linha de defesa, Felipe Albuquerque, Maurício, Rodrigo Freitas e Kevin. Destaque para o Kevin na lateral esquerda. Geralmente ali é o lugar do Fernando, só que hoje, Letícia, está acontecendo uma reunião da Chapecoense com o Atlético Paranaense para vender esse atleta, que é cria da base da Chape, foi muito bem na Série B e vinha sendo sondado por vários times do Brasil. E agora a Chape está fazendo essa negociação e eu conferi, né, com o próprio time, com o Atlético Paranaense, que confirma essa reunião e principalmente o interesse do time nesse jogador. Então, agora vamos ali para o meio-campo, né, para os volantes. Nós temos o Pavani, o Casonati. No meio-campo, o Bruno Nazário. E lá no trio de ataque, nós temos o Maxwell, o Danley, por enquanto na vaga aí do Perotti, ali centralizado. E fechando o Alisson Farias, que já estava no ano passado. Então, de todo esse elenco, apenas segue o Alisson Farias. É uma baita reformulação para esse campeonato catarinense. Com certeza, muita gente nova no pedaço, a gente tem que sentir, né, o entrosamento dessa equipe agora, né, Isa? Que dê super certo para a Chape, sempre a nossa torcida. Com certeza, a gente deixa o convite, porque esse jogo entre Chapecoense e Avaí tem transmissão ao vivo aqui na NSC TV, no sábado, às 4h30 da tarde. E do campeonato catarinense, a gente vai falar ainda da Chapecoense, só que os nossos meninos da base. Coisa boa, a gente adora acompanhar a Copa São Paulo também, né? Tamo ligado. Isso mesmo. Hoje tem um jogo muito importante para o Verdão do Oeste, que faz aí um jogo decisivo contra o Tanabi, time lá do interior de São Paulo. Jogo hoje às 3 da tarde. Agora é mata-mata. Se perder, volta para casa. A gente vai acompanhar agora uma entrevista com o treinador do time que está projetando aí essa partida. Expectativa, né, da nosso primeiro mata-mata. A gente está com o intuito já, né, claro, sempre de passar de fase. A segunda fase nossa agora é contra a equipe de Tanabi, a equipe da casa, né, com 100% de aproveitamento. A gente sabe das dificuldades da torcida local, que empurra muito o time. É um time que ganhou os 3 jogos da chave deles. E a gente, né, conta com um grupo um pouco reduzido. Algumas peças a gente perdeu devido a lesões. Mas a força da Chapecoense sempre vem, né, do espírito guerreiro, espírito de lutar até o final. E nós mesmos com alguns desfalques, né, como o Riquelme, né, a gente está em dúvida ainda do Lucas, nosso centroavante, artilheiro da temporada. Né, o Diego Ritter também sofreu uma lesão aí que não vai deixar ele fora da competição. Mas a gente está com todas as forças que a gente pode e vamos com certeza lutar até o final para fazer um excelente jogo e quem sabe, né, com a expectativa já de passar de fase. Tá aí, agora vamos ouvir o Thiago Henrique, que faz também esse projeto para esse jogo tão importante dessa tarde entre Chapecoense e Tanabi na Copinha São Paulo. Vamos ouvi-lo. Hoje finalizamos nossa preparação para o jogo de amanhã contra o Tanabi. Contamos com a torcida de todos. Tá
Tá aí. E agora da Chapecoense, a gente dá um pulinho à nossa cidade vizinha, a Concórdia, porque o nosso outro representante aqui do Oeste estreia também nesse final de semana, que é o Concórdia. Aqui ao meu ladinho já estou com o presidente do time, Gilberto. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal do Almoço e conta pra gente como que tá a preparação do time para essa estreia fora de casa contra o Criciúma. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. Bom, a preparação do time está sendo bem feita, né, pelo nosso treinador Itamar, toda a comissão técnica. Tivemos ótimos jogos, treinos, né, e acreditamos aí para uma boa estreia diante do Criciúma e começar esse campeonato que temos a certeza será um campeonato mais equilibrado, o mais difícil aí dos últimos anos. Gente, conta pra gente como é que foi feito a escolha desses jogadores. A gente sabe que aconteceram, né, muitas contratações, também tem os guris que subiram da categoria de base. Como que é esse momento aí, já que o Concórdia fez um ótimo campeonato no ano passado e agora, é claro, né, quer repetir essa boa desenvoltura nesse estadual? Olha, a escolha dos atletas passa sempre pelos analistas, pelo treinador e por uma comissão que nós temos dentro do Concórdia, para que a gente possa avaliar de uma maneira melhor, não deixando a responsabilidade em cima de uma pessoa só, né? Então a gente busca aquelas peças que nos faltam dentro de cada posição, né? E a questão da base também, a gente tem um trabalho forte que nós iniciamos há pouco tempo, mas já com bons resultados, né? E eu acho que o objetivo do Concórdia também é o fortalecimento da base para que a gente oportunize esses meninos aí uma condição melhor de vida, né? Um acesso a clubes maiores. Então, sempre é importante você ter alguém que nos ajude, que vem da base, até porque alivia também a questão financeira, né? E o time pequeno não é fácil, né? Fazer futebol sempre é difícil financeiramente. A gente sabe da luta de cada clube e a dificuldade que tem. Então, quando você traz os meninos da base, isso sempre ajuda e já vem com aquela filosofia, aquele pensamento do que é o time que ele está representando e como é que ele vai ter que se portar dentro de todo o contexto. Presidente, falando sobre essa questão da parte financeira do clube, né? A gente sabe que o estádio municipal, onde o Concórdia manda seus jogos, né, está passando por uma reforma de adequação para receber o Catarinense e também depois a Série D do Campeonato Brasileiro. Como que está esse momento? Porque a gente sabe que a alteração já foi feita do primeiro jogo em casa com o Figueirense para a parte da noite, né, por causa da iluminação. Como que está essa situação? É um momento um pouquinho conturbado, né? Porque a gente pretendia que essa reforma, ou essa construção da nova arquibancada fosse feita um tempo antes, né? Mas houve alguns imprevistos, né? Quando a gente fala de iniciativa privada é mais fácil, né? Agora, quando a gente trata da coisa pública, né? Fica mais difícil, muita burocracia, muitos entraves, né? Mas a gente tem que passar por esse momento, sabíamos que mais cedo ou mais tarde nós tínhamos que passar por isso, né? Porque não é uma coisa negativa e sim positiva, né? É para a melhoria do estádio, melhorar as condições do torcedor, melhorar as condições de quem transmite os jogos, as rádios, televisão. Então, infelizmente, coincidiu com o início do campeonato, mas a gente está fazendo o possível para colocar uma arquibancada móvel, ter todas as condições de poder desenvolver o trabalho aqui. A questão da iluminação, né, Isa, que a gente teve que abrir mão, porque tem um projeto, mas ia ter dificuldade de executar nesse momento, né? Então a gente preferiu abrir mão da questão da iluminação, nos sacrificarmos um pouco, pelo menos no estadual, que são 2 jogos que nós temos à tarde, né, durante a semana, ou seria à noite, né? Então, não vamos ter receita, pouca renda, talvez, porque o pessoal trabalha, mas a causa é boa, né? Então, a promessa é que até o final do ano nós tenhamos executado o novo projeto da iluminação. Então, para 24, nós estaremos com arquibancada, com iluminação dentro daquilo que é necessário para desenvolver a prática do futebol de uma melhor maneira, né? E é um momento ruim, mas necessário para que a gente possa melhorar as coisas.
Presidente, muito obrigada pela sua entrevista. Boa sorte para o Concórdia nessa estreia, que seja um ano incrível como foi o do ano passado. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, a responsabilidade é grande, né? Aumentou a expectativa e vamos desejar um campeonato ótimo a todos aí, nós, chapecoenses também, nossos parceiros de sempre, né? Mas esperamos que a gente tenha um desempenho igual ou melhor do que o ano passado. Muito obrigado a todos aí, obrigado pela oportunidade. Tá aí, então, preparação dos nossos times aqui do Oeste Catarinense para o campeonato estadual que começa nesse final de semana. Por isso, hoje é isso, as informações. Letícia. Valeu, Isa. Até amanhã. Última pausa no Jornal do Almoço de hoje. A seguir tem as informações da segurança pública. Vamos falar sobre um novo golpe que está preocupando os moradores de Xanxerê. Tem ainda a prisão aqui em Chapecó de um estelionatário que usava documentos falsos para fazer saques do FGTS. E tem informações de um homicídio em Concórdia e a condenação de um homem por perseguir uma influenciadora de Ceará. A gente volta já. Já está de volta com a segurança pública. O PROCON de Xanxerê está alertando empresários do município para um novo golpe. Pois é, acredite. A André Zambonin volta a conversar ao vivo com a gente. André, é o golpe do Google. Que história é essa? Explica, por favor. Isso, Leite, esse foi o nome dado ao golpe, isso porque, de acordo com as informações da Polícia Civil e também do PROCON de Xanxerê, que foi de onde veio esse alerta, a informação é de que os estelionatários, os golpistas, estariam entrando em contato com empresários de Xanxerê, dos mais diversos setores, falando, e sugerindo um serviço de atualização do Google Maps. Ou seja, quando as pessoas buscassem no Google o nome da empresa, para o nome da empresa aparecer ali no Google, teriam que fazer esse cadastro. Só que esse serviço, ele é feito de forma gratuita pelo Google. Não precisa fazer nenhum tipo de cadastro e os funcionários do Google também não ligam para nenhum tipo de empresa para fazer ou prestar esse serviço. E aí o que é que acontecia então? Como é que era a dinâmica deste crime? Os golpistas enviavam por e-mail um tipo de cadastro e também um tipo de contrato para que as vítimas assinassem. Algumas vítimas assinavam esse documento sem fazer a devida leitura. E aí, quando esse documento voltava para o golpista, voltava já assinado. E aí, esse documento que era assinado de forma golpista, errada, aí, que as vítimas não sabiam que se tratava de um golpe, era um documento, um contrato de prestação de serviço com uma cobrança de até 12 meses de cerca de R$300 por mês, por um serviço que não acontece ou não precisaria acontecer. Nós conversamos com a coordenadora do PROCON de Xanxerê, que explicou essa situação. Vamos ouvir. Então, o nosso primeiro atendimento é orientativo, a gente tenta entrar em contato com essa empresa, pois o contrato foi formalizado mesmo e devidamente assinado. O que não aconteceu foi o esclarecimento, então eles induzem a pessoa ao erro, Inclusive, essa empresa ela tem um nome para induzir também o empresário ou o funcionário ao erro, que se confunde com o Google. Então, a gente entra em contato com a empresa, tenta reverter a situação, pedir o cancelamento sem a cobrança da multa e tudo mais. Os casos que a gente atendeu, a gente conseguiu solucionar e alguns casos o empresário acabou pagando, para não ir a protesto e acabou pagando a multa rescisória e agora vai entrar na justiça para solicitar essa restituição de valores e a cobrança do que achar que é devido. E os funcionários do Google, eles não entram em contato por telefonema, normalmente é um e-mail, que se encaminha e normalmente é o próprio Google que vem pessoalmente na cidade para tirar as fotos, enfim, e fazer essa atualização. Então eu peço para que o pessoal se atente, especialmente ao que está assinando, que não repasse nenhuma informação por telefone e caso tenha alguma dúvida que nos procure no PROCON.
Qualquer dúvida, procurar o PROCON, mas principalmente informar também a Polícia Civil. Isso porque a Polícia Civil só investiga esse tipo de caso depois de uma denúncia. Então, enquanto a vítima não denuncia esse tipo de situação, a Polícia Civil também não tem aval para fazer a investigação. E aí a gente conversou também com o delegado de Polícia Civil de Xanxerê, que explicou para a gente como é que funciona esse processo. Vamos ouvir. O trabalho policial, né, ela depende da manifestação da parte, da vítima ali, né? Então, em regra, né, a gente pode trabalhar de ofício, mas nesses crimes, que são os crimes virtuais de estelionato, ele depende de representação da vítima ali, do representante legal da empresa, nesse caso específico, para que a polícia possa tomar as providências. É um crime que mudou a sua configuração no ano de 2021, teve uma alteração legislativa que determinou que os crimes de estelionato dependessem de representação, isso é, dependesse da vontade da vítima para que a polícia pudesse investigar e futuramente ser proposto um processo penal pelo Ministério Público junto ao Poder Judiciário. Então, ele depende da manifestação da vítima e se ela não comparecer à delegacia para fazer o registro ou pelos meios virtuais, através da delegacia virtual, registrar o boletim de ocorrência, a gente não tem a ciência formal desse fato e nem a representação. Então, a gente fica impedido até de agir nessa situação. Então é isso, ficam as dicas, né? Tanto em relação ao PROCON, quanto também ao delegado de Xanxerê, falando sobre esse golpe do Google que está acontecendo, então, em Xanxerê. Agora, André, eu aproveito aqui a sua participação, claro, porque eu sei que também tem um caso de estelionato aqui de Chapecó, né? Por favor, conta mais essa história pra gente. Sim, Leite, tem sim, e esse caso ele foi identificado pela Polícia Militar ontem ao longo do dia. O que foi que aconteceu então? Segundo a Polícia Militar, uma agência bancária aqui de Chapecó, né, uma agência acabou ligando para a Polícia Militar informando sobre essa situação onde um homem estaria tentando sacar o FGTS usando documentos falsos, documentos que não eram verídicos. A agência bancária desconfiou da situação, isso porque o QR Code e outras informações ali não batiam com o titular do cartão que ele estava utilizando. E aí entrou em contato com o verdadeiro dono aí dos documentos e identificou que o verdadeiro dono é morador de São Paulo, estava em seu ambiente de trabalho e sequer estava ciente de que alguém estava tentando sacar o seu FGTS. De posse dessas informações, então, a Polícia Militar foi acionada, foi até o local, o homem falou, né, confessou que estava tentando fazer o saque de pouco mais de R$4.000 com documentos falsos, e disse também que estava há 2 dias na cidade. A Polícia Militar disse que nesses 2 dias a suspeita é que eles tenham tentado aplicar esse golpe em outras agências bancárias, tentado fazer esse saque outras vezes. E aí, além disso, a polícia descobriu também que outras pessoas também estavam envolvidas nessa situação. Vamos ouvir o que disse então o policial militar Rômulo Vieiro. A guarnição, então, ela, na entrevista com os 2 autores, ela conseguiu identificar que eles estavam há 2 dias aqui na cidade de Chapecó, possivelmente aplicando golpes na cidade, né? E que eles estavam alojados em alguns hotéis, o alojamento era em alguns hotéis da cidade, né? E de posse dessas informações, então, foi possível localizar em que hotel eles estavam hospedados e também foi possível localizar o veículo com que eles estavam utilizando e que havia outro casal junto com esses golpistas, né, que também possivelmente estavam aplicando golpes na cidade. Então a nossa guarnição ela procedeu o alerta, né, para todas as cidades aqui da região, para que fosse efetuada a abordagem desse possível veículo. E já no município de São Valentim, no Rio Grande do Sul, esses autores eles foram abordados pela Brigada Militar e dentro do veículo foi localizado inúmeras identidades que eles utilizavam para executar esses golpes, né? Também uma peruca que possivelmente as femininas utilizavam para dissimular a sua atuação, e em razão disso também foram presos lá no município do Rio Grande do Sul e agora todos responderão, né, pelos crimes que cometeram. Sempre que chega uma nova informação de golpe na nossa redação, a gente conversa, né, André? Mais um golpe na praça, é sempre a mesma coisa, né? Gente tentando se aproveitar de tudo que é forma possível. Então você aí de casa tem sim que prestar atenção a tudo que é fácil demais, aquele link suspeito.
para que você não caia num golpe feito este aqui de Chapecó e feito também o de Xanxerê. A gente tem que sim ficar cada vez mais atentos. O André, ainda aproveitando a sua participação aqui no Jornal do Almoço, porque eu sei que você sempre está antenado em todas as notícias aqui da nossa região, a gente sabe que em Concórdia também um homem foi morto a facadas. Foi isso? Conta só mais essa pra gente, por favor. Conto sim, Leite. Setor policial movimentadíssimo aqui na nossa região. Além desses casos de tentativa de estelionato que a gente acabou de contar, também um caso de homicídio em Concórdia. E aí o caso foi bem grave, até porque uma pessoa foi morta a facadas. Esse caso aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da noite. E segundo a Polícia Militar, o jovem foi identificado, é um jovem de 24 anos, é natural de outro estado. Estava morando em Concórdia há pouco tempo e no momento do crime ele estava indo para a casa da sua atual namorada. E aí ele foi surpreendido então por um outro homem armado com uma faca e os golpes foram desferidos no abdômen, no pescoço, nos braços, em diversas partes do corpo. O homem não resistiu, esse jovem de 24 anos acabou morrendo então no local da ocorrência, que foi no bairro Imperial, entre o bairro Imperial e o bairro das Nações, em Concórdia, uma rua sem saída onde esse crime aconteceu. E aí, momentos depois, o suspeito, um dos principais suspeitos do crime, foi preso pela Polícia Militar. A Polícia Militar disse que a motivação possivelmente teria sido ciúmes. Isso porque um dos principais suspeitos aí de ter cometido esse crime seria o ex-namorado da atual namorada da vítima. Então, esse crime aconteceu, teria sido por motivação passional. A partir de agora, a investigação segue com a Polícia Civil de Concórdia, que deve ouvir o relato de testemunhas, o relato dos envolvidos direitinho, para apurar justamente a causa exata dessa situação. Além disso, eu falava, o setor policial aqui na nossa região foi bastante movimentado. Tem apreensão, acidente e muito mais. A gente vai conferir agora no Giro de Notícias. Por volta de 1h30 da madrugada de hoje, a Polícia Militar Rodoviária de Bom Jesus apreendeu cerca de 500 cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai. A mercadoria estava dentro de um carro que passava pela SC 480. No veículo também foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Na tarde de ontem, a Polícia Civil de Xanxerê prendeu em flagrante um casal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Foi depois de uma denúncia de que o homem estaria vendendo entorpecentes. Na casa, os policiais encontraram drogas, um revólver, uma espingarda de pressão adaptada e munições. Na tarde de ontem, em Chapecó, policiais faziam rondas no bairro São Pedro, quando viram um adolescente de 16 anos com uma bicicleta com registro de furto. Ele e a bicicleta foram levados à delegacia. A Polícia Militar Rodoviária de Iporã do Oeste prendeu ontem um idoso de 69 anos por corrupção ativa na SC 163. De acordo com os policiais, foi identificado que ele tinha a CNH suspensa e, ao ser informado sobre a infração, o idoso teria tentado subornar a polícia, oferecendo dinheiro para compra de cerveja. Na BR-282, entre Ponte Serrada e Irani, os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio num veículo. De acordo com a equipe de resgate, ninguém estava no local na hora em que os bombeiros chegaram. Na noite de ontem, na SC 283, no interior de São Carlos, uma batida de frente entre um carro e uma van deixou 4 pessoas feridas, entre elas 2 crianças de 9 e 10 anos de idade, encaminhadas ao Hospital Regional do Oeste. Um acidente envolvendo um veículo da Secretaria de Educação de São Miguel do Oeste e um caminhão boiadeiro foi registrado ontem à tarde na SC 163, em Iporã do Oeste. O veículo da saúde teria parado de forma repentina na pista, possivelmente por conta de um problema mecânico. O motorista do caminhão não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira do carro. Não houve registro de feridos. Na SC 157, em Formosa do Sul, um caminhão saiu da pista e capotou. O acidente foi hoje por volta das 8h30 da manhã. O veículo tinha placas de Barra Funda, do Rio Grande do Sul, e era conduzido por um homem de 33 anos que morreu no local. E ainda na segurança pública, só para a gente fechar, o stalker que perseguiu uma influenciadora de Ceará foi condenado pela Justiça.
O Lucas Belo chega com todas as informações para a gente. Oi, Lucas. Olá, Letícia. Esse stalker ou perseguidor foi condenado a 15 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado e ao pagamento de multa pelos crimes de perseguição, extorsão e divulgação de cenas de nudez de forma ilegal. Ele também foi sentenciado a pagar R$50 mil por danos morais à vítima. De acordo com a denúncia, a perseguição teve início em outubro de 2021. A vítima trabalhava com a divulgação de eventos no perfil que ela mantinha em uma rede social. O réu entrou em contato com ela e se apresentou como produtor de eventos, com o pretexto de propor uma parceria. Após um tempo de conversas, a vítima passou ao perseguidor o número do telefone dela e aí as conversas migraram para outro aplicativo. E a partir de dezembro de 2021, o agora condenado passou a ameaçar e chantagear ela diariamente, exigindo o envio de vídeos, de fotos ou que ela fizesse videochamadas. Após ter acesso a esse material, ele passou a ameaçar a vítima, afirmando que iria divulgar as fotos e os vídeos em sites pornográficos ou encaminhar para terceiros. Ameaças que ele cumpriu por diversas vezes entre janeiro e agosto de 2022, conforme foi apurado nas investigações. O homem também teria feito ameaças de morte contra a família da vítima. Ela, então, bloqueou o contato do perseguidor, mas ele continuou ligando para ela, mandando mensagens através de outros números de telefone, exigindo então que ela fizesse o pagamento em dinheiro de vários valores para que ele parasse com as ameaças. Ele também chegou a hackear uma conta dela numa rede social, a que ela usava para trabalhar, para fazer contato direto com clientes e fornecedores e prejudicar ela profissionalmente. A perseguição só acabou após a prisão temporária do agora condenado em agosto de 2022. Ainda cabe recurso, dessa condenação, mas o Ministério Público, a Justiça, melhor dizendo, não deu a ele o direito de recorrer em liberdade. Letícia? Valeu, Lucas. É isso, Esse tipo de crime, que é o stalk, que a gente conhece, que é essa perseguição, também tem que ser punido, sim. Bom, o Jornal do Almoço de hoje fica por aqui. Antes de encerrar, só um convitinho bem rápido para ti. Participa do seu JA com a gente. Ele é feito com e para você sabe muito bem disso. Então, manda a sua mensagem, a sua sugestão, sua crítica, uma foto bacana, enfim, o que você quiser. O nosso WhatsApp está aberto para você. Só lembrando o número do WhatsApp do Jornal do Almoço, então, 99106-1678. 99106-1678. Participa com a gente que com certeza você vai trazer um brilho a mais para o nosso JA. JA que fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, 11h45 na tela da NSC-TV. Sem erro, hein, gente? Beijo grande para ti. Até amanhã. Jornal do Almoço. Oferecimento Nostra Casa, Milano, planejado para suas escolhas. E Lojas Pompeia, coleção Primavera-Verão. Leve para onde for.